Queria te convidar a abrir João 10, versículo 7. Diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Agora eu queria que você lesse comigo o versículo 9. João 10, 9. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Agora eu queria que você fosse um pouco mais adiante no versículo, no capítulo 14, no versículo 6. Talvez você já saiba de cor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pai, nós oramos aqui essa noite para que a doce revelação da Tua presença possa encontrar corações. Abra, Pai, o entendimento do Teu povo. Abra o bom depósito. Que não sejam palavras que falam ao consciente, mas que as Tuas palavras alcancem o nosso espírito a um lugar, uma dimensão, aonde a alma e o espírito é dividida, aonde as juntas e as medulas são divididas, Pai. Que não seja um culto de domingo, mas que seja um marco de um novo tempo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar aqui essa noite sobre portas abertas. E quando a Bíblia vai mostrar para mim e para você algum nível de redundância, e aqui nós encontramos Jesus por 3 vezes falando que Ele é a porta. De 1 a 2 vezes em João capítulo 10 que Ele era a porta, de forma literal, eu sou a porta. Mas na 3ª vez Ele fala sobre o caminho, a verdade e a vida, que também significa ser porta. Daqui a pouco eu te explico por que Ele disse isso. Mas o interessante para a gente começar aqui essa noite não é explicar porque Jesus disse que Ele é a porta, mas entender que quando há redundância na Bíblia, não é porque Deus quer ser redundante, é porque nós necessitamos olhar para a palavra e encontrar a revelação daquilo que Ele quer dizer insistentemente na nossa vida. Então a noite de hoje, ler que Jesus é a porta por 3 vezes não quer dizer que Ele está reafirmando a sua posição. Quer dizer que existe um lugar de revelação sobre essa palavra que Ele precisa, e Ele deseja, e Ele quer que você entenda, absorva isso e coloque dentro de você. Eu quero pedir os meninos para colocar a imagem que eu pedi para eles. Coloca para mim aqui, por favor, a imagem do tabernáculo. Quando Jesus diz eu sou a porta em João 10, no capítulo 7, no capítulo 9, é uma forma literal, Ele está dizendo eu sou a porta. Mas quando nós olhamos para João 14, nós encontramos uma declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como se essas palavras fossem uma construção daquilo que de fato Jesus queria fazer sem uma intencionalidade. Mas essa palavra, caminho, verdade e vida, era totalmente intencional nas palavras e na boca de Jesus. Jesus queria sim dizer que Ele era a porta, para que todos nós pudéssemos entrar por Ele. Existe uma história no meio do povo judeu, e ele diz que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Deus divide o tabernáculo e manda Moisés dividir o tabernáculo em 3 partes. A primeira parte, o átrio, que era o pátio, o lugar santo e os santos dos santos. Quando as pessoas entravam com seus sacrifícios aqui dentro, eles passavam por essa porta, a única porta de entrada do tabernáculo. Eles entravam por essa porta e ali eles apresentavam o sacrifício. Eu queria que você pudesse, de uma forma contextual, imaginar há 2.500 anos, 3.000 anos atrás, aonde eles não entendiam e não tinham recebido o sacrifício de Jesus. A ordem era para ter expiação de pecado. Vocês tinham que preparar um cordeiro, tratar dele por 1 ano. Vocês tinham que cuidar do cordeiro por 1 ano inteiro. Ele não podia ter defeito nenhum, você não podia deixar ele cair, ele não podia quebrar nenhum osso, ele não podia ficar doente, ele tinha que ser puro. Por 1 ano você teria que ter o cuidado com ele. Era a forma antiga de ser pai de pet, né? Há 3.000 anos já era pai de pet, não era cachorro, era carneiro. Tinha que cuidar daquele carneiro, e quando ele completasse 1 ano,
ele precisava trazer esse cordeiro a esse lugar aqui, onde ele seria sacrificado. Ele seria sacrificado, e então os nossos pecados seriam perdoados. Quando eles passavam por esse lugar, essa porta, o nome dessa porta era Caminho. A porta do caminho. Qual caminho? O caminho da salvação, do perdão, do arrependimento. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele estava dizendo, a figura era essa: eu sou a porta de entrada para que vocês sejam salvos. Quando ele diz, eu sou a verdade era esse o nome dessa porta. As pessoas sacrificavam, e agora elas entravam nesse santo lugar, os sacerdotes entravam nesse santo lugar, com o sangue do sacrifício, para adorar a Deus. Então, Jesus disse, eu sou o caminho de entrada para a salvação, e o caminho de entrada para a adoração. Se vocês querem adorar o Pai e entrar à verdade, vocês precisam entrar na verdade. O próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o último lugar mais santo do tabernáculo, era esse lugar onde ficava a Arca da Aliança. Existia um véu que cobria esse lugar. Essa passagem, essa porta de passagem para esse lugar se chamava, adivinha? Vida. Que era o lugar onde existia a revelação da presença de Deus, e o lugar onde a direção para toda uma nação era feita uma vez por ano. Quando Jesus afirma no meio dos judeus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo, se não passar por mim, ninguém chega a conhecer a Deus. Eu sou a porta de acesso a Deus. Então Jesus não disse por 2 vezes em João 10, ele disse por 3 vezes que ele era a porta, porque João 14 ele disse que ele é 3 portas distintas: o caminho, a verdade e a vida. Quem entendeu diz amém. Agora o chato do pastor agora vai pregar de verdade, mas era só para vocês poderem entender, beleza? Vamos guardar isso aqui. Pode voltar a telinha lá. Entendidos isso, nós precisamos entender que Jesus, ele mesmo se chama de porta. Ele mesmo diz, eu sou a porta. E nós precisamos entender essa revelação do que é ser a porta nas nossas vidas. Porque porta fala de transição, porta fala de passagem, porta fala de ter acessos a novos ambientes. Você está num lugar e você abre uma porta e passa para outro lugar. Além de estar em outro território, você pode mudar totalmente a atmosfera. Por exemplo, você saiu da sua casa, fechou a porta, trancou, talvez tinha um caos na sua porta, mas quando você entrou por essas portas, eu tenho certeza que o Espírito Santo já começou a tocar a sua vida. Porta é uma alusão a uma transição, a uma mudança. E Jesus disse, eu sou essa porta. Quem passar por mim vai encontrar uma nova chance, uma nova perspectiva na sua própria vida. Então nós precisamos abraçar isso, que Jesus é a nossa porta. Porque existem pessoas que passam uma vida inteira procurando a porta que se abre com sua própria mão, que se abre com seu próprio braço. Pessoas que passam pela vida e vivem a vida sem a perspectiva de que existem portas abertas para você, que Deus pode te usar e pode usar de uma palavra de Jesus para mudar você de estações, mudar você de destino, mudar você de rota, mudar você de estações, de ambientes. E a gente fica preso nesses lugares uma vida inteira, querendo que Deus intervenha, mas Ele diz, olha, eu sou a porta. Se você quiser sair daí, me procura, passa por mim que você consegue sair. Eu não sei por onde você precisa sair ou quais são as portas que você precisa entrar. Eu sei que independente do seu ambiente, eu quero começar a noite de hoje dizendo, independente de onde você esteja, Jesus continua sendo a porta de saída ou de entrada para onde você precisa ir. Ponto final. Se você entender que Jesus é o caminho de acesso ou o caminho de saída de onde você está, isso já é suficiente. Você já podia voltar para casa, a dobrar seus joelhos e dizer, o Senhor me ensina a sair do lugar que eu estou vivendo, o Senhor me ensina a entrar no lugar que eu estou, porque preciso viver.
Porque de fato, quem vai te levar para esses lugares não é outra pessoa, não é a sua capacidade, continua sendo o Senhor Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Dito isso, nós precisamos enxergar quantas vezes a Bíblia fala sobre porta. Quantas e quantas vezes a Bíblia está afirmando que existem portas abertas, porque nós podemos passar uma vida inteira na igreja, sentado nessas cadeiras, sem acreditar que existe uma porta aberta para as nossas vidas. Eu não quero ser pentecostal demais aqui hoje, mas eu quero ser. Eu quero gerar esperança no seu coração aqui hoje, porque nós já estamos no dia 28. 80% das metas que as pessoas fizeram no dia 1º já foram embora. Aquele plano que você tinha da academia, de emagrecer, aquele plano da dieta, aquele plano de fazer inglês, já furou. Mas eu quero dizer para você que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Aquele plano de orar e ler a Bíblia já está no dia 28, você está em Gênesis 3 ainda. Não precisa ser assim. Se você entender que não é pela sua capacidade, se você entender que existe alguém que pode te conduzir, que pode ser a chave de mudança, eu acredito que a sua vida então pode mudar. Eu queria te convidar aqui hoje, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. Apocalipse 3, no versículo 7, Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, e ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que ponho sobre você uma porta aberta. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Existe uma porta aberta para você aqui hoje. Existe uma porta aberta. Quando nós olhamos para o significado de porta, invariavelmente a gente vai ouvir sobre estratégias de Deus. A certeza que nós temos que Deus vai sempre ter uma estratégia para cumprir o mesmo propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus sempre vai te dar uma rota, sempre vai abrir uma porta para que os planos dele possam se cumprir nas nossas vidas, ainda que a gente esteja numa direção totalmente contrária. Ele diz: olha, tem uma porta de retorno para você. Se você quiser e entrar por ela, eu te levo para o lugar onde eu tinha preparado para você. Toda vez que Deus fala de portas, Ele está dizendo: não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, não importa o buraco que você se meteu, se você quiser, eu sou a porta. Você entra e volta para o lugar que eu sonhei. Sempre. É interessante porque a Bíblia fala em Coríntios 13 que nós deveríamos guardar 3 coisas. Cadê os crentes da escola dominical? 3 coisas que nós tínhamos que guardar: o amor, a fé e amor, fé e esperança. Qual que era a maior? O que é amar a Deus? Ter relacionamento com Ele. O que é ter fé? Sabe o que é ter fé? Quantos aqui acreditam que Deus é poderoso para fazer um milagre? Deixa eu ver. Quantos acreditam que Deus pode fazer milagre? Abaixa a mão. Sabe o que é esperança? Quantos acreditam que pode ser na sua vida aqui hoje? Acreditar que Deus é poderoso para fazer milagre? Uau! Mas acreditar que Ele pode fazer na sua vida é ter esperança. É esperar naqueles que creem, porque Deus abençoa aqueles que nele esperam. Ter fé é bom, mas ter esperança é acreditar que Ele pode fazer, e Ele vai fazer no tempo certo nas nossas vidas mesmo. Nós não podemos cair na besteira de dizer: não, Deus é poderoso, mas quando olhar para a nossa vida não encontrar esperança dentro da gente. A esperança é a atitude de saber que, independente do que está acontecendo, algo pode acontecer na minha vida na hora certa.
Deus é capaz de abrir a porta certa, no momento certo, do jeito certo, e as coisas acontecerem como Ele disse que aconteceria nas nossas vidas. É interessante quando nós olhamos para Gênesis 15, e nós olhamos um homem que era chamado do pai da fé. Abraão está dentro de uma tenda, lambendo suas próprias feridas, desacreditando na promessa. Será mesmo que Deus vai fazer? Será mesmo que Deus vai fazer? A Bíblia diz que Deus chama Abraão para o lado de fora da tenda. Falou: Abraão, por favor, vem aqui para fora. A palavra certa não é chamou Abraão para fora, a palavra certa é que Deus empurrou Abraão para fora. É como você pegasse, um pai pega na orelha do menino: vem aqui, menino, vou te mostrar um negócio. Quando Abraão sai pela porta da tenda, Deus diz: agora olha para o céu. Pegou, ele estava dentro da tenda, ruminando as suas próprias feridas. Deus pega ele, passa pela porta da tenda e muda a perspectiva que ele tinha sobre a mesma promessa. Gênesis 15, a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi creditado como justiça. O que Deus quis dizer? Porque você mudou a sua ponto de vista, mudou o ponto de observação sobre a mesma promessa, e agora você creu. Então eu vou fazer isso acontecer na sua vida, Abraão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todos nós aqui carregamos promessas. Todos nós temos sonhos e promessas de Deus nas nossas vidas. Invariavelmente nós temos 1195 escritas aqui. Mas existem promessas no nosso coração de forma individual e particular. Existem coisas que nos movem em Deus. Mas pode ser que os ambientes que nós estamos ou frequentamos, as atmosferas que nós nos submetemos, pode tirar a nossa expectativa de que essa promessa se cumpra. Jesus disse: eu sou a porta. Se você entender que se você estiver num lugar onde não dá para acreditar, você precisa passar desse lugar, mudar de atmosfera, mudar de ponto de vista. Pode ser que as promessas não se cumpriram, não é porque elas não têm poder para se cumprir. As promessas não se cumpriram porque você está no lugar errado, não passou aonde devia passar. De dentro da tenda, Abraão não ia ser o pai da fé. Do lado de fora ele se tornou o pai da fé. As promessas continuam intactas na sua vida. Perdeu a chance. Vou dizer de novo: perdeu a chance. Dentro da tenda nada acontece. Nada. Talvez o lugar onde você está, o cansaço que você carrega, as pessoas que você convive, os problemas que você lida, as emoções que você lida, não estão te dando expectativas de que as promessas se cumpram. Deus manda te dizer: eu sou a porta, sai daí e começa a ver pelo meu ponto de vista as promessas que eu tenho sobre você. As promessas continuam as mesmas, somos nós que mudamos os nossos ambientes. As promessas são as mesmas, somos nós que nos limitamos aos ambientes que nós queremos nos limitar. Era confortável para Abraão estar dentro da tenda reclamando. Era cômodo para Abraão estar dentro da tenda duvidando. Deus disse: passa pela porta e começa a enxergar como eu estou enxergando. Jesus pode ser a porta que muda as perspectivas que você tem sobre a sua vida. Uma pessoa que encontra Jesus não pode ter a mesma perspectiva que tinha de quando não tinha encontrado Jesus. Quando nós encontramos, quando nós passamos pela porta, Ele diz: eu sou a porta, e quem passar por mim vai encontrar abundância de vida, vai encontrar salvação, vai encontrar pastagem. Quando nós passamos por Jesus, a perspectiva de vida muda, porque agora a nossa vida já não se limita a essa vida, existe uma vida após essa vida. Eu já não vivo mais para aqui, eu já vivo agora para a eternidade. Eu já não vivo mais sonhando com as conquistas daqui, ainda que elas sejam legítimas e a gente possa buscar e viver as melhores coisas aqui, mas a minha vida não fala mais daqui. A minha vida agora fala da eternidade, porque agora eu encontrei o dono da eternidade. Talvez você está reclamando porque você não encontrou o dono da sua eternidade. Você está debaixo do seu cubículo reclamando dos seus problemas. Jesus manda você passar pela porta hoje para mudar a ponto de vista sobre você mesmo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 4, no versículo 1:
João, até o capítulo 3, João está tendo uma perspectiva, ele vai falar sobre as igrejas, sobre o plano de Deus para as igrejas. Mas quando chega no capítulo 4, a Bíblia diz, Deus faz uma afirmação. Eu queria ler com você, João capítulo 4 de Apocalipse. Diz assim: depois dessas coisas eu olhei, e diante de mim estava uma porta aberta. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, quais coisas? Depois que eu falei para as igrejas da terra, eu olhei, e diante de mim tinha uma voz, e diante de mim tinha uma porta aberta. E a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como uma trombeta disse: sobe para cá, e eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer. Depois de todas as coisas, uma voz me mostrou uma porta aberta e me disse: sobe para cá. Uma porta aberta pode ser a mudança de travessia. A porta aberta pode ser a sua travessia para um outro nível que você ainda não conhece. Eu quero profetizar essa noite que você vai passar por essa porta em nome de Jesus. E essa porta que João viu, disse: olha, eu estou vendo uma porta, e essa porta me dá acesso a lugares que eu nunca estive. A voz me disse: sobe para cá, João, deixa eu te mostrar as coisas de outro plano, de outra forma, de outro jeito. Você viu só a terra, agora, João, eu vou te mostrar o que está acontecendo no céu. João passa pela porta e agora ele começa a ter visões do futuro da igreja. Agora ele começa a ter visões sobre a final dos tempos. Até hoje, 2000 anos depois, a gente continua lendo Apocalipse e ele continua sendo novo. Sabe por quê? Porque um homem decidiu passar por uma porta e ir a um lugar mais alto. Talvez a sua vida está muito presa nessa terra e Deus está dizendo: sobe para cá, eu abri uma porta para você, para que você pudesse passar e me conhecer num lugar ainda mais alto. Enquanto nossos olhos estiverem, as nossas portas de passagem estiverem ainda nesse plano, se os nossos sonhos estiverem ainda nesse plano, nós não entendemos que existe uma porta aberta para ver as coisas como Deus está vendo as coisas. Paulo diz: eu vou atrás do prêmio da soberana vocação. Sabe qual era o prêmio da soberana vocação que Deus tinha dito para Paulo? Conseguir enxergar o mundo e conseguir enxergar as coisas como Deus enxerga. As nossas ansiedades, os nossos medos precisam estar submetidos à visão que Deus está dando para a igreja. Nós somos a única dimensão da sociedade, preste atenção, nós somos a única dimensão da sociedade que já sabe o final de todas as coisas. Você não sabe o que vai ser da política daqui 3, 4 anos. Você não sabe o que vai ser da educação daqui 3, 4 anos. Você não sabe o que vai ser da mídia, da economia, das artes. Você não sabe o que vai ser daqui 3 dias, você não sabe. Mas Apocalipse diz que o final de todas as coisas é que você vai vencer e o Cordeiro vai vencer, e nós vamos voltar a morar com o Pai em nome de Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que João estava dizendo para a igreja? Para de se preocupar com as coisas desse mundo e olhe, suba aqui e veja o que eu quero mostrar para vocês. Esse não é o fim, o final está na glória com o Pai. Você não sabe o que vai acontecer com essa terra, mas quem te disse que os seus olhos estão aqui nessa terra? Deus disse: eu abri uma porta para que você possa olhar as coisas de forma diferente. Eu sou a porta que você precisa passar para conseguir enxergar a vida de uma forma diferente. Jesus está te convidando. Eis que uma voz te disse: suba aqui. A Bíblia não diz que João foi pego pelo braço, houve um convite. Então existe um convite para a gente dizendo: eu abri uma porta, sobe aqui, que eu vou te mostrar coisas que você ainda não viu. Nós estamos criando a nossa sociedade para que ser bem sucedido seja ganhar dinheiro. As nossas metas e os nossos sonhos são conseguir prosperar nessa vida. Mas a palavra da porta aberta, a porta diz: não ajunteis prata e ouro nessa terra, porque
porque é perecível. Mas juntai aonde? Como que você junta tesouros dos céus? Quando os seus olhos estão lá vendo o que está acontecendo. Há um convite de Deus para você a vir a um lugar mais alto, porque a porta foi aberta para que você pudesse passar. Você crê nisso? Atos capítulo 5. Eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Nós vamos completar seu folhetinho da semana. Atos capítulo 5, verso 17. Vou beber uma água. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Uma porta aberta pode mudar o decreto de prisão que você está. Uma porta aberta pode mudar o estado ou o lugar que você se encontra. Uma porta aberta pode mudar o nome que você carrega, de preso para livre, de fracassado para vencedor, de morto para viver. Eu me lembro de uma passagem aonde um homem disse assim: mas já faz 4 dias que ele está fedendo. E um homem disse: abra a porta da tumba. Lembram disso? Mas já tem 4 dias. Jesus disse: eu não perguntei quantos dias, eu mandei abrir a porta. Abre a porta. Lázaro, sai da morte, do decreto de morte, porque eu estou te chamando e eu sou a vida. Uma porta aberta pode mudar o quadro e os decretos que você está vivendo. Existem pessoas que estão vivendo um decreto familiar, de tristeza, de prisões, quadros e decretos de fracassos, quadros e decretos de rejeição, quadros e decretos de divórcio, famílias inteiras que quando você olha para trás, é um rastro de desgraça. E quando a gente olha e diz assim: mas como que eu vou mudar isso? Todo mundo que eu conheço é assim. Todo mundo foi desse jeito, foi o mesmo caminho. Famílias inteiras despedaçadas pelos mesmos ataques do maligno, como se fosse uma prisão. Mas eu quero profetizar que hoje uma porta aberta está disponível para você. Você não vai viver o que a sua família viveu. Você não vai viver o de ruim o que sua família passou. Você não vai concluir ou continuar a história de fracassos, de derrotas que a sua família enfrentou. Porque uma porta aberta pode mudar o decreto da sua história. Você não precisa ser o que as prisões dizem que você é. Você não precisa estar nos lugares que Jesus não disse que você estaria. Você crê nisso? João capítulo 19. Abre lá para mim. Desculpa, capítulo 11. João 11. Falei que a gente ia completar o folhetim? João 11, versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Quem disse? Disse Maria ao morto: Senhor, mas ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Detalhe, um detalhe. Você já parou para pensar por que Jesus, comovido com a morte de Lázaro,
chamou o nome Lázaro? Porque se ele mandasse vir para fora, todos os mortos daquele dia se levantariam. Então ele disse: Lázaro, vem para fora. E o morto, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e Jesus disse-lhes: tirem as faixas e deixem-no ir. Jesus disse para o povo, disse para Maria e para Marta: tirem a porta, abram a porta. Porque sem portas abertas, a morte pode imperar nas nossas vidas. Mas quando a porta é aberta, nós podemos encontrar salvação, não só para nós. Porque naquele dia não foi só Lázaro que foi salvo, Marta e Maria também. Então eu profetizo essa noite que uma porta aberta não vai só abençoar você, mas vai abençoar a sua casa inteira, porque o milagre vai acontecer na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se nós não entendermos sobre quem é essa porta, eu tinha preparado, e eu sei que agora a gente ainda tem tempo, eu queria ler mais 2 textos com vocês, mas eu queria só ler. Está em Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, versículo 10. Acho que nem os meninos sabiam. Eu tinha guardado isso para pregar semana que vem. Gênesis 28, verso 10. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. E chegando num determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e se deitou. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra com a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu trarei de volta esta terra. Eu não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta. A porta. Grava esse nome. Agora abre comigo em João, capítulo 1, versículo 45. Um sonho de um homem que viu uma escada subindo e descendo, anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo, e ele chama o lugar de porta, porta dos céus. João 1,45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de Deus. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi você enquanto estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse-lhe: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essa, Natanael. Então acrescentou: digo-lhes de verdade, vocês verão os céus abertos, anjos sobre quem? Sobre a porta. Quem é a porta que Jacó viu aquele dia? Quem mudou a vida de Jacó aquele dia? Jacó era um fugitivo. Jacó estava fugindo do seu irmão. Jacó tinha uma sentença de ser expatriado. Jacó não podia voltar.
mas Jacó viu uma porta aberta. Ele não entendeu porque não cabia Jacó entender. Ele disse: a porta dos céus. Mas aí vem Jesus e disse: não é a porta do céu. Você viu os anjos subindo e descendo é sobre mim, porque a porta do céu sou eu. Quem muda histórias continua sendo a porta dos céus. Quem muda destinos continua sendo Jesus. Quem muda o nome das pessoas e quem muda o destino e o futuro das pessoas continua sendo Jesus. Jesus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo. E é através dele que nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Quando a gente diz que existem portas abertas para a gente logo pensa nas bênçãos que a gente pode alcançar. Mas eu quero te dizer uma coisa que você talvez vai se entristecer. Portas abertas não fala sobre suas bênçãos, fala sobre conhecer Jesus em profundidade. Portas abertas não é para você ter mais dinheiro na conta bancária. Portas abertas significa ir a um lugar mais alto e ver coisas que você ainda não viu. Portas abertas fala sobre encontrar um destino que para você era impossível, mas por causa dele, anjos que sobem e descem vão levar você a um lugar aonde você sozinho não iria. Enquanto nós podemos pregar sobre todas as estratégias do homem, todas as estratégias bíblicas de como poder transformar as nossas vidas, mas a transformação continua sendo não pessoas, continua sendo uma única pessoa: Jesus. E a porta continua aberta, independente da dimensão que você precisa. Existe salvação e existe uma nova estação para você e para sua casa, se você quiser. Não importa, preste atenção no que eu vou te dizer, não importa qual é o nível do problema que você está enfrentando, não importa qual é o nível de problemas ou de incredulidade que a sua casa está vivendo hoje, não importa a atmosfera que a sua família diz: ah, que negócio de igreja nada, que negócio de crente nada, que negócio de Jesus o quê? Jesus está lá no céu e eu estou aqui. Não importa a dimensão de incredulidade que a sua casa está, se você passar pela porta, chegou salvação através de você, porque você passou pela porta. Pastor, mas a minha vida, minha família, tudo do mesmo jeito. Não importa. Se você passar pela porta, seu decreto de morte pode ser um decreto de vida, porque você passou pela porta. Pastor, mas a minha família, minha casa é um caos. O senhor não sabe porque o senhor não está lá. Se você passar pela porta, você pode mudar de atmosfera. Não importa onde você vive, porque você não está suscetível, você não pode estar suscetível aos ambientes. É os ambientes que estão suscetíveis a alguém cheio do Espírito Santo. Quando a gente era adolescente e chegava sábado e a gente começava a acompanhar, hoje não tem mais negócio de TV aberta, né? Mas antigamente tinha TV aberta. Sexta-feira 13, como é que era? O Jason ia passar na televisão, o Chuck ia passar na televisão. A gente preparava, ligava, mas era incrível como essas noites a gente tinha pesadelos. Eu conheci um monte de pastor, só da época que os pastores faltava o vinil para trás. Quem lembra do vinil para trás? Das músicas da Xuxa? Lembra? As músicas do Roberto Carlos? Voltava, nós somos daí. E a gente falava que a gente abria a porta espiritual da nossa casa para que os demônios pudessem entrar. Depois de 20 anos a gente entende que o filme de terror só mudava a atmosfera da nossa casa, porque você pode escolher em qual atmosfera você vive. Mas você sabe que quando tudo está ruim, você bota uma música de Deus para tocar no seu Spotify, no seu YouTube. Quando você liga a sua televisão e está ali acontecendo um louvor, e a adoração começa a acontecer na sua casa, você não sabe o que acontece, mas algo começa a acontecer. É ou não é? Você está ali na sua casa, está tudo de boa, mas de repente começa a tocar uma música. Do nada as coisas começam e você não sabe por que está tocando aquela música, mas parece que Deus colocou aquela música para você ouvir. É ou não é? E daqui a pouco você está ajoelhado no chão chorando, porque Deus começa a falar com você naquela música. Porque você decidiu mudar a atmosfera da sua casa. Sabe o que Jesus está dizendo?
você não vai ficar suscetíveis a essas músicas, porque a minha presença vai dentro de você. Então não são as atmosferas que vão mudar, é quando você chegar, a atmosfera vai mudar porque você está lá dentro, porque você entendeu e passou pela porta. E quando você passa por mim, você vai encontrar salvação e pastagem para se permanecer firme. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou te chamando para um apelo de salvação, eu estou te chamando para passar pela porta, que é Jesus, e continua sendo. Muitas vezes nós decidimos passar pela teologia, nós decidimos passar pelo esforço, nós decidimos passar pelas nossas competências, nós decidimos passar pelo nosso conhecimento, nós decidimos passar pelo aquilo que aprendemos dos nossos pais. Mas a vida só é vida quando nós passamos pela porta que já está aberta no nosso coração. Eu quero te convidar a ficar de pé essa noite para a gente orar.